Bom, o Macaé em Foco, diretamente do Colégio Atlântico. Na última semana a gente conversou com o vereador Guto Garcia, hoje o professor Guto Garcia. Guto, muito bom tê-lo no programa. Eu já vou começar falando de um assunto que a gente encerrou a última entrevista como vereador, que a gente falou um pouquinho do colégio, da questão do colégio ter completado mais um ano de existência, mais um ano com você. Como é que está a situação do colégio hoje? Eu fiquei sabendo aqui, conversando também, que triplicou o número de alunos, ou seja, a aceitação da população é muito grande quanto ao Colégio Atlântico. Exatamente, Pedro. Esse é o nosso segundo ano. Ano passado, nós iniciamos o colégio no início do ano. É um modelo, é uma filosofia de estudo aqui, é o do sistema Etapa, é um dos melhores sistemas de ensino do país. E do ano passado para esse ano, nós quase triplicamos o número de alunos. Então, a aceitação da população de Macaé foi muito boa. Aqui, Pedro, a gente aceita alunos a partir de 1 ano de idade. Então, nós temos a educação infantil, temos o ensino fundamental 1, temos o ensino fundamental 2, temos o ensino médio. Então, todos os segmentos nós temos aqui. O aluno aqui pode ficar de 1 ano de idade até os 17 anos lá, estudando aqui na escola. E a escola aqui realmente é uma escola forte. Nosso objetivo aqui é que o aluno ganhe o hábito de estudar. Esse é o grande objetivo. E a gente iniciou a educação infantil em agosto do ano passado e realmente é um grande sucesso. A educação infantil hoje, a filosofia que nós usamos lá é a filosofia Regia Emília. É uma filosofia que veio da Europa, talvez seja, hoje, é uma das melhores filosofias de estudo do mundo. E deu um boom na Europa, deu um boom nos Estados Unidos. E eu tive a sorte que minha irmã, a Suzana, que ela é médica, mas ela sempre foi apaixonada por educação. Ela fez uma pós-graduação em educação infantil e foi morar na Europa e conseguiu trabalhar lá na Europa. A pós-graduação dela foi na educação infantil, a tese dela foi em relação à filosofia Regia Emília. Ela foi para a Europa, ficou 1 ano na Europa lá com a família e trabalhou numa escola Regia Emília. E quando ela voltou para o Brasil, eu tive a oportunidade dela treinar todos os nossos professores aqui da educação infantil e implementar aqui na escola essa filosofia Regia Emília. Então, é muito interessante. Aqui o aluno de 1 ano, 2 anos, 3 anos, não é aquele local que ele fica o tempo todo com aquele único professor fazendo atividade. Não, aqui na filosofia Regia Emília, a cada 1 hora, a cada 50 minutos, ele tem uma atividade. Então ele tem um ateliê, é um dos pilares da Regia Emília, é um ateliê onde o aluno faz toda a parte lúdica, a parte de escultura, arte, é nesse ateliê. Tem a figura do ateliêista lá, que cuida desse aluno. Então ele tem esse professor no ateliê, aí ele vai para a aula de capoeira, vai para a aula de informática, vai para a aula de psicomotricidade, vai para o parquinho. Então todas essas aulas são professores diferenciados. Tem aula de culinária, tem aula de inglês. Então esse aluninho tem vários professores, não só um, são várias atividades diferentes que ele tem durante toda a semana. Então o aluno ele fica na sala de psicomotricidade, depois ele vai para a aula de ateliê, ele vai brincar no parquinho, ele faz a educação física com o professor, tem a capoeira também. E aqui nós temos todas as várias ações em relação também, tem o lanche comunitário, todo dia uma mãe é responsável pelo lanche de todos os alunos da educação infantil, e a mãe só precisa se preocupar em trazer lanche daqui a 1 mês. Então praticamente isso é algo bem interessante. Nós temos um mini zoológico aqui para os aluninhos eles poderem interagir com os animais. Temos uma horta para começar a falar, para ver a natureza. Então tem toda uma infraestrutura aqui e toda uma parte pedagógica muito interessante aqui para os alunos da educação infantil. Então a educação infantil realmente é um sucesso, já tem poucas vagas, inclusive, porque as turmas são turmas reduzidas e existe um limite. Então nós temos aqui horário integral, horário parcial, só manhã ou só tarde. Tem o bilíngue também, o aluno que fica integral, ele durante a tarde ele estuda todos os dias 120 minutos de inglês, 2 horas de inglês por dia. Então aquele aluno com 1 ano, 2 anos, 3 anos, e é nessa época, Pedro, que as pessoas mais têm a facilidade de aprender um novo idioma.
para aprender um novo idioma. Então, eles estudando 2 horas por dia o inglês, eles realmente, quando chegam no ensino fundamental 1, com 6 anos de idade, o inglês deles já está maravilhoso. Então, as mães estão gostando muito aqui da metodologia da educação infantil. Eu acho que é um grande diferencial da escola, é a educação infantil, é a filosofia Regia Emília. Bom, correto. Guto, aproveitar, já que você está falando do sistema, enfim, todo, falar também, você teve numa feira recentemente em São Paulo, né, do sistema que é aplicado aqui, eu até curti no Facebook, comentei, e as pessoas pediram para perguntar para você como é que foi a feira, como é que é o desenvolvimento, o que você trouxe de novidades também de lá para cá. Exatamente, Pedro. É a maior feira de educação da América Latina. Semana passada, de quarta-feira até sábado, foram mais de 200 palestras existentes lá. Então, foi muito interessante que eu assisti várias palestras lá, tanto a educação pública como a particular. Então, eu pude verificar lá várias novidades em relação a escolas, a implementação. Eu devo colocar que ano passado, eu até fiz uma indicação na Câmara, para o município também colocar, é algo bem interessante, Pedro, que é a disciplina empreendedorismo. Certo. Então, empreendedorismo é a profissão do futuro. Então, tem vários estudos aí que a profissão do futuro é o aluno ser empreendedor. Isso se aprende na escola. A pessoa na escola aprende matemática, física, história, geografia, mas não sabe o que é um empreendedor, saber mexer com dinheiro. Então, isso é importante da criança ter a noção exata de finanças, de saber poupar, de ajudar os pais na conta de casa, saber como custa. Então, essa noção financeira, a gente vai colocar aqui desde o ensino fundamental 1, os alunos de 6 anos de idade até o ensino médio. E eu fiz essa indicação na Câmara também, para que o município possa fazer isso, já que é a profissão do futuro. O nosso ensino fundamental 1 aqui, Pedro, é aquele aluno a partir de 6 anos de idade, que faz a alfabetização, do 1º ao 5º ano. Nós temos um sistema aqui de alfabetização, é um sistema fônico. É um sistema mais interessante que existe. A educação, o ensino fundamental aqui na escola, ele realmente é de primeira linha. Temos a coordenadora Carla, a coordenadora do ensino da educação infantil é a Lilian, a Carla é a coordenadora do ensino fundamental 1, e as duas são realmente excelentes coordenadoras. Está padronizando o ensino fundamental 1 muito bem. Então, eu até queria parabenizar essas coordenadoras que estão fazendo um excelente trabalho aqui. E o principal, que o aluno, desde o ensino fundamental 1, ele começa a pegar o hábito de estudar. Porque aqui no Sistema Etapa, Pedro, no Sistema Etapa, toda semana tem prova. Certo. Porque o aluno no Brasil, seja o aluno do ensino fundamental 1, de universidade, não adianta, só estuda em época de prova. Tem prova amanhã. Aí 1 dia, 2 dias antes começa a estudar. Aqui não. Aqui toda semana tem prova. Então o aluno chega aqui ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio. A criança chega aqui toda terça, quinta e sexta, 7h10 da manhã, eles fazem uma provinha de 1 hora. 6 questões, durante 1 hora eles fazem essa provinha, para que não acumule matéria. Então, aquela matéria que foi dada durante a última semana é cobrado nessa prova, para que a matéria não se acumule. É algo bem interessante que está dando certo. No final do bimestre, nós temos o simulado. Então, desde o ensino fundamental 1, que eles fazem um simuladinho lá de 45 questões, bimestralmente. No ensino fundamental 2, eles passam a fazer 65 questões no simulado. Já no ensino médio, é um simulado todo final de mês. Todo final de mês, os alunos do ensino médio fazem um simulado mensal, e o terceiro ano não. Aí o terceiro ano, a preparação para o vestibular, para o Enem, é toda semana, toda sexta-feira, os alunos do terceiro ano, eles têm um simulado para poder se preparar bem para o Enem. Então, o ensino fundamental 1, e nós implementamos aqui esse ano também, pessoal, Pedro, a lista PE, é a lista Pensa Etapa. Então, uma vez por mês, os alunos recebem uma lista com 80 questões,
com 80 questões, discursiva, 10 questões de cada disciplina, que eles têm que entregar 20 dias depois, todas essas 80 questões feitas, tá? Essa lista etapa entra na média, é um adicional, é um bônus adicional à média, mas eu acho que está fazendo toda a diferença pedagógica da escola, porque o aluno, a gente verifica o aluno aqui estudando na terça, quinta e sexta, que não tem aula à tarde, terça, quinta e sexta é monitor, nós estamos dobrando a quantidade de monitores, tem os monitores tirando dúvida, então a quantidade de alunos que ficam aqui para resolver essa lista PE realmente é muito grande. Então o nosso objetivo principal é esse, Pedro, é fazer com que o aluno receba o hábito de estudar. É o mais importante. Ele chega em casa já sabendo que tem que estudar um pouco, o pai não precisa ficar cobrando, ficar em cima. Ele já ganha o hábito de estudar desde o ensino fundamental 1, desde lá com 6 anos, 7 anos, ele pega esse hábito para estudar, para chegar no ensino fundamental 2 e no ensino médio, ele consegue automaticamente estudar com tranquilidade. Eu recebo vários alunos aqui de outras escolas que no início, no primeiro bimestre, segundo bimestre, eles sentem um pouco, mas eles pegam rapidamente esse hábito de estudar e realmente conseguem deslanchar a partir do terceiro bimestre. Então, realmente, a gente está vendo várias novidades. Você falou, voltando à feira, eu verifiquei várias novidades na feira. Tem um software que analisa todas as questões do Enem dos últimos 5 anos para verificar o que mais cai, o que menos cai, fazer uma análise por disciplina. Dentro de cada disciplina tem várias matérias, ver qual é a matéria que está caindo, que não cai nada. Então é um software que faz toda essa análise das provas do Enem, algo bem interessante. Eu estou analisando também, é um jogo muito interessante, é um software no computador de jogos de matemática. São desde o ensino fundamental 1 até o ensino médio, são jogos de matemática que eles podem jogar com outras escolas, com outros países. É uma guerra de conhecimento, é uma guerra de matemática, tá? Que uma escola joga com outra, um aluno joga com outro e eles recebem medalhas. É algo bem interessante que a gente está tentando implementar aqui na escola também. A gente incentiva muito aqui, Pedro, as Olimpíadas. Existem Olimpíadas de História, Geografia, Matemática, Física, Olimpíada Brasileira, Olimpíada Internacional. Só o sistema etapa tem várias Olimpíadas, tem a Canguru, que é uma internacional de matemática que nós mês passado, vários alunos aqui da escola fizeram e ganhamos 7 medalhas aqui, 7 alunos aqui conseguiu ter bons resultados nessa Olimpíada Internacional de Matemática. Então a gente estimula bastante também as Olimpíadas, seja nacional, seja regional, seja internacional, seja interna. O objetivo é fazer com que o aluno estude, porque são grupos de estudo que são montados aqui, eles ficam durante o ano todo estudando para aquelas Olimpíadas. Então eles se reúnem aqui, eles verificam o que caiu nas Olimpíadas anteriores, para poder cada vez mais, Pedro, o aluno estudar e ganhar esse hábito de estudo, que é o principal. A dedicação do aluno faz com que realmente ele aprenda. E não adianta só assistir aula. Aquilo que eu sempre falo, quando o aluno assiste aula, ele entende a matéria. Ninguém aprende nada em sala de aula. Ele entende a matéria. Em casa, que ele realmente vai aprender. Ele vai aprender o que ele entendeu. Então, o aluno tem que estudar sozinho. O aluno tem que estudar sozinho. E é durante a noite, Pedro, você falou em fixar, é durante a noite que ele fixa a matéria que ele aprendeu. Então, a gente chama, um ciclo circadiano. O ciclo de aprendizado é um ciclo que dura 24 horas. O aluno entende em sala de aula, aprende quando ele estuda sozinho, e quando ele está dormindo à noite, é que ele fixa só o que ele aprendeu. Fixar o que ele aprendeu é levar a informação que está na memória de curto prazo durante o dia para a memória de longo prazo. E é durante a noite, durante o sono, que ele faz essa transferência de informação que está na memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Então, por isso que eu falo sempre, o aluno tem que estudar sozinho, ele tem que ser um autodidata, ele tem que fixar aquela matéria que ele entendeu em sala de aula. Então, o aluno tem que, a partir da premissa
que em sala de aula não se aprende nada. Você entende. Ele entende sala de aula. O professor, ele não pode ser penalizado se o aluno não aprendeu, porque o aluno aprende sozinho. O professor está ali para ensinar a matéria para o aluno entender. O aluno entendeu? Ótimo, agora ele vai estudar sozinho, ele vai aprender o que ele entendeu em sala de aula. E à noite, durante o sono lá, ele vai fixar, vai ter a reconfiguração das redes neurais durante o sono e ele vai aprender, ele vai fixar o que ele aprendeu. Por isso que não adianta nada, Pedro, o aluno estudar durante 10 horas, 12 horas no mesmo dia. Ah, vou ficar a noite toda estudando. Não adianta nada. Por quê? Quando você está fazendo lá, dormindo lá, a reconfiguração das redes neurais é limitado. É limitado. Então, no máximo você tem que estudar por dia 2, 3, no máximo 4 horas, para que você possa, durante o sono lá, você vai dormir 6, 7, 8 horas, poder reconfigurar, fixar o que você aprendeu. Então não adianta nada, 10, 12 horas é um estudo perdido. É um estudo perdido, porque não adianta estudar para a prova. A pessoa decora, estuda para a prova e esquece tudo. O objetivo não é eu até falo uma coisa, eu tiro por mim, que sempre fui bom aluno de notas, mas sempre fui muito bagunceiro. A gente estava até conversando aqui, que eu vi alguns alunos que foram chamados aqui por você, e eu me recordei da minha época de colégio, e realmente eu sempre fui muito bagunceiro, mas eu sempre tive o hábito de entender na sala de aula, sair, e depois eu pegava em casa, sempre tive o hábito de ler, que eu sempre incentivo também aqui no programa, sempre falo que as pessoas têm que ler mais, e sempre li e fiz os exercícios. Então isso me fez aprender, mesmo fazendo a bagunça na sala de aula, mas chegava em casa e tinha o hábito de ler e aprender realmente a matéria, fixar, como eu falei, por isso que eu até falei essa palavra fixar, porque ele foi passado por um professor muitos anos atrás, e realmente faz toda a diferença, porque na sala de aula você está ali entendendo, você está observando, acompanhando o professor, tem uma dúvida, enfim, mas para fixar mesmo é só fazendo a leitura e depois passando por tudo. Exatamente, Pedro. Eu também, na época de estudante, ninguém tinha me falado essa teoria, que essa teoria Harvard, a Universidade de Harvard, nos últimos 10 anos, que evoluiu muito em relação, comprovando tudo isso que eu estou falando aqui. Mas na minha época, o que eu fazia, eu tinha um caderno que eu na sala eu copiava, era um rascunho, e em casa todos os dias eu passava aquele caderno a limpo. Então o passar limpo você já tá fazendo. Então não adianta nada também o aluno chegar em casa, ficar só lendo. Não, ele tem que fazer, ele tem que escrever, montar esquemas, montar diagramas, montar mapas, para ele poder fazer exercício, para ele realmente aprender. Ele só aprende, Pedro, fazendo. Ele não aprende lendo, ele não aprende ouvindo. Então o objetivo é fazer. Tem até um estudo aí que comprova: tudo que você ouve, você só assimila 10%. Tudo que você está vendo, só assimila 20%. Mas quando você está fazendo, você assimila 80%. Então é uma diferença muito grande quando você está ouvindo, quando você está vendo e quando você está fazendo. O objetivo é fazer, repetir, que você nunca mais esquece, Pedro. Você nunca mais esquece quando você realmente aprende. É igual andar de bicicleta. Você andou uma vez na vida de bicicleta e nunca mais esqueceu andar de bicicleta. Quando você faz, se você só estudasse na teoria, só ficasse olhando alguém andando de bicicleta, ou se você só olhasse ou ouvisse alguém andando, não adianta. Você tem que andar de bicicleta, aprender lá. Mesma coisa é a matéria. Você tem que montar esquemas lá, em histórias, fazer mapas mentais, esquemas, para você poder visualizar tudo. Não adianta ficar só ouvindo, só vendo. O objetivo é aprender, que o aluno se torne um autodidática. Isso é o principal, Pedro, que o aluno aprenda a estudar sozinho. Bom, correto, Guto. Guto, mais algum assunto para tocar? Mais alguma coisa que você queira passar? Não, foi muito bom o papo aqui. Eu acho que a educação em Macaé, a educação pública em Macaé tende a melhorar bastante. Eu até vou te fazer uma pergunta, Guto, porque eu passei muito tempo com você lá na Funemac fazendo as entrevistas, enfim, e agora está tendo um problema com a UF, né, com o município, não sei se você está à parte. O que você está achando disso? Essa é para a gente encerrar. A gente tinha que falar um pouquinho só de política. Por coincidência, eu dou aula na UFRJ, e ontem eu estava lá na UFRJ e o prefeito Aloysio estava lá também, verificando esse problema da UF.
Eu acho que o problema da UF, a UF está em Macaé há muitos anos, a Prefeitura de Macaé sempre deu tudo para a UF, continua dando, só que tem um problema agora, é que a UF também, porque a UFRJ tem mais de 250 professores concursados no município. A UF tem que aumentar a quantidade de concursos para que a UF possa pagar os professores. A Prefeitura de Macaé entra com a infraestrutura, toda a infraestrutura lá da cidade universitária, mas a UF tem que entrar com os professores. Hoje, o que acontece? A Prefeitura de Macaé paga os professores da UF também, paga como bolsa. E eu acho que agora não está podendo mais pagar. Não é nem que a Prefeitura não queira pagar, não está podendo mais legalmente pagar essa bolsa para os professores da UF. Então, a solução é que a UF faça um concurso para poder a UF continuar em Macaé. A UF não pode sair de Macaé de jeito nenhum. A UF é uma das melhores universidades do país, tem 3 cursos excelentes aí em Macaé: engenharia de produção, administração. Então não pode, contabilidade, não pode de jeito nenhum, direito, sair de Macaé. Então, o prefeito Aloysio também deixou claro lá também que ele não quer que a UF saia de jeito nenhum de Macaé. Eu acho que o reitor agora, ele deve aumentar a quantidade de concursados para Macaé. Bom, correto. Bom ouvir de você que você esteve presente lá. Eu fui questionado pelo Facebook, enfim, na rua também, qual seria a sua opinião. Você esteve lá muito presente em todo o processo. Então é bom saber que Macaé tem condições de manter a UF, tem condições de resolver tudo. É só questão de realmente ajeitar, arrumar a casa, e aí a UF continua aqui, que vai priorizar nossa população, os estudantes, todo mundo. Guto, agradecer muito a entrevista. Obrigado, senhor. Tranquilo. A próxima já lá no plenário, depois a gente volta no colégio e também no período, deixa eu te fazer uma pergunta, no período não do recesso parlamentar, mas do recesso do colégio, das férias escolares, tem atividade do colégio? Como é que vai ser? Tem várias atividades aqui que a gente está analisando e o colégio aqui funciona também nas férias. Tá correto. O vereador e o professor nas férias estão funcionando. Tá ok. Então vocês já sabem, nas férias eu vou dar um pulo aqui no colégio para mostrar quais são as atividades, para você em casa conhecer melhor. Também acompanhar, às vezes vou mostrar alguns filhos aqui, algumas crianças que vão passeando por aqui também, para todo mundo observar que realmente está sendo feita atividade, que realmente está indo adiante. Bom, muito obrigado, Guto. Lembrando a vocês, macaemfoco@hotmail.com. Até breve.